só ficar assim. Tá bem. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos em mais um domingo para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesta manhã para meditarmos um pouco na palavra de Deus. Você é nosso convidado especial para juntos estarmos aqui meditando um pouco nesta palavra. Jesus, o homem perfeito, é o estudo da nossa lição nesta manhã. Está conosco o nosso pastor presidente, pastor Agenor de Oliveira, para nós estarmos aí compartilhando um pouco desta palavra maravilhosa da parte de Deus. Hoje, dia 22 de março, para estarmos aí estudando um pouco sobre a natureza do Messias, de Jesus, 100% Deus, 100% homem. Gostaria de te convidar, aonde você estiver, para nós estarmos fazendo uma oração aqui ao nosso Deus. Vamos estar orando, falando com o Pai eterno. Glorioso Deus e eterno Pai, te louvamos nesta manhã pela vida, te louvamos nesta manhã pelo privilégio de estarmos aqui reunidos e estudar a Tua Palavra. A cada ouvinte, a cada um nesta manhã que estará participando conosco, Senhor, fale aos corações e revele, Senhor, a Tua Palavra às vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Meus queridos, nós queremos ser bastante sucintos aqui nesta manhã para falar deste assunto muito importante. Nós destacaremos os tópicos, porém não queremos estar fazendo a leitura total do texto para que nós não sejamos muito exaustivos. Nós temos aqui o nosso comentário, o nosso estudo baseado no texto áureo da Bíblia Sagrada, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 2, versículo de número 52, que diz assim: crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Este é o nosso texto-chave, nosso texto ouro da escola bíblica nesta manhã. Crescia Jesus em sabedoria, crescia Jesus em estatura e em graça para com Deus e os homens. Verdade prática, diz assim a nossa verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós estamos aqui nesta manhã para trazer aqui ao conhecimento de todos, mais uma vez, sobre a natureza de Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E queremos aqui então estar destacando, no primeiro tópico vamos destacar Jesus, verdadeiro Deus. Segundo, Jesus, verdadeiro homem. Terceiro tópico, vamos falar Jesus, o homem perfeito. Como bem já vimos e destaca a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, que não pecou. Porém, que quando nós olhamos, pastor Agenor, para a vida de Jesus e os estudos acerca do Messias e de Cristo, nós vamos ver que não se achou pecado algum em Cristo. Nem o pecado original, nem o pecado experimental. O que é isso?
o pecado original destaca que todos nós nascemos em pecado, desde uma criança da mais tenra idade até o idoso. Nós estamos sujeitos à natureza pecaminosa, porque a raça humana, desde que entrou o pecado na terra, a raça humana ela é pecadora por natureza, por nascimento nós somos pecadores. Esta é a doutrina do pecado original. E também o pecado experimental. Qual que é o pecado experimental? Que embora o homem seja propenso ao pecado por causa da natureza pecaminosa que o tenta a todos os instantes, instiga o homem, é uma força que instiga o homem ao pecado. O homem só se torna pecador quando ele experimenta o pecado. E aí nós vamos observar que desde o nascimento de Jesus, ele nasceu sem pecado. Ele nasceu através de uma obra do Espírito Santo, no ventre de Maria, que ainda era virgem e não conheceu varão até o nascimento de Cristo. Ela era virgem. Observando então que por ela ter esta gestação como fruto da obra do Espírito Santo, Jesus nasceu sem nenhum pecado. Foi o homem perfeito, é o homem perfeito, porque ele foi assunto ao céu, não deixou a sua natureza humana 100%. Agora, observe comigo que nós estamos aqui estudando sobre este assunto maravilhoso, porque só como homem perfeito, Jesus poderia, assim, pastora Janô, cumprir a sua mediação, o seu sacrifício, né? O cordeiro imaculado, sem mancha, um cordeiro que morreu por nós e marcou a história do mundo, e foi um sacrifício vicário, foi um sacrifício perfeito. O que o senhor tem para falar para nós a este respeito de Jesus como o sacrifício perfeito? Sua natureza índole, sua natureza impecável, sua vida impecável, não pecou e nos deixou esse grande modelo para que nós possamos seguir. Meu a paz do Senhor para todos, paz do Senhor, evangelista Robson. Amém. Nós estamos aqui num local de casa para transmitir algo da palavra de Deus, e assim nós o fazemos com todo cuidado, com tudo que preserva a recomendação, imbuído, envolvido, eu diria mais, né? Quando toda a população brasileira, todas as autoridades, todos os sistemas, e não seria diferente que também nós, pastores da igreja, nós nos envolvêssemos nisto, dando a nossa parcela de sacrifício. E nós o fazemos porque é dever nosso. Jesus, a começar por aí, né? Ele, como Filho de Deus, ele submeteu a esse caminho todo, toda essa trajetória, ele sendo o Emanuel, o Deus conosco, mas ele cumpriu o seu papel de ser humano em tudo. Foi trabalhar com o Pai, né? Ele participou de tudo, né? E na história bíblica, do cenário histórico, parece que há um certo momento que as narrativas cessam e Jesus vai aparecer dos 12 anos, a gente tem notícia dele aparecendo aos 30 anos. Onde que Jesus estava? Ele estava lá com seu pai, na carpintaria, trabalhando, desempenhando todas as tarefas atinentes ao lado de obrigação da natureza humana. Da natureza humana. Muito bem aplicado aí, que Jesus, ele em nenhum momento, ele deixou de ser Deus. Mas o texto da palavra de Deus nos diz que ele esvaziou-se da sua glória. Olha, isso é muito importante para nós entendermos a natureza de Jesus. Observe, que se eu tiver aqui um balão cheio
cheio de ar e ele se esvaziar, ele não deixa de ser balão porque ele ficou vazio, né? Assim aconteceu com Jesus quando ele encarnou-se para se tornar homem. Ele esvaziou-se da sua glória, deixou o seu poderio de divindade, mas ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Então ele continuou sendo Deus, e sendo homem, ele conheceu as nossas fraquezas, viveu aqui como um homem, né? Viveu aqui como um homem, e ele foi perfeito em tudo, não teve nenhum dolo. Por mais que a mídia, por mais que a ciência, por mais que as ideologias comunistas e outras ideologias queiram manchar a história de Jesus, a palavra de Deus e a história nos deixa muito claro. Jesus foi e é o homem perfeito para toda a eternidade. Não se achou nele dolo. Observe, por exemplo, que Jesus, ele foi verdadeiramente Deus. O nascimento de Jesus foi diferente do nosso nascimento. Por quê? Nós cremos que o homem passa a existir a partir da sua concepção, pastora Janô. O homem, ele passa a existir a partir da sua concepção. A alma do homem não é pré-existente. Porém que Jesus é eterno. Jesus, ele estava no princípio com Deus quando criou todas as coisas. Aleluia! Jesus, ele somente encarnou como homem. E nessa encarnação como homem, ele vestiu a vestimenta da carne. Ele se encarnou, como nos diz o apóstolo João, no capítulo de número 1 do Evangelho de João. Olha só que narrativa clássica que revela esta encarnação, que diz assim, ó: no princípio era o verbo aqui está falando da pessoa de Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quando é que Jesus nasceu? Jesus não nasceu, Jesus é eterno. Daí nós já quebramos algumas heresias, pastor Genô. Por exemplo, havia algumas heresias no princípio da igreja do gnosticismo. E esta heresia está influenciando muitas outras seitas nos dias atuais. Que nos diz o gnosticismo que Jesus foi criado, não foi um ser eterno. Que Jesus foi criado por Deus. E isto é uma mentira, isto é uma heresia. Por quê? Jesus não foi criado, ele é e existe desde a eternidade. Assim testifica a palavra de Deus. Olha só, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo João está defendendo aqui a divindade de Jesus, porque Jesus foi e é o verdadeiro Deus que reina para todos sempre. Jesus, ao se esvaziar da sua divindade lá no céu, ele esvaziou foi da sua glória divina. Ele não deixou de ser Deus, ele não esvaziou a sua divindade, ele esvaziou-se da sua glória, da sua posição. Então, irmãos, nós vemos aqui com clareza que Jesus é o Deus perfeito e ele não deixou de ser Deus quando ele encarnou. Pastor, fale alguma coisa para nós neste assunto aí da divindade de Jesus. Jesus perdeu o seu poder ou Jesus deixou de ser Deus quando ele, por exemplo, foi tentado no deserto como homem? O que o senhor tem para falar para nós a este respeito da divindade de Jesus? Robson, absolutamente, ele se manteve na trajetória estabelecida pelo Pai e tudo quanto acerca dele o Pai, através dos profetas, teria vaticinado, tudo que foi traçado, ele cumpriu de uma maneira perfeita, porque ele é o Deus, né? Perfeito. E
ele em nada deixou a desejar. Ele teve fome, ele teve sede, ele cansou, e, enfim, o lado humano dele não deixou de transparecer esses aspectos, mas sem abrir mão daquilo que é a divindade 100% Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esta é uma palavra maravilhosa. Jesus, como Salvador, ele não deixou de ser Deus. Observe, por exemplo, que em todas os exemplos do mundo antigo que nós tivemos, Moisés, Davi, todos os homens, você vai encontrar defeitos, você vai encontrar problemas, você vai encontrar pessoas sendo afligidos pelas suas tentações e eles caindo em tentações. Então, para que houvesse mesmo um Salvador, ele precisava ser puro e também ser Deus. Não é isso, pastora Janor? Jesus, como Deus, ele cumpriu a nossa redenção. Ele pagou o preço do nosso resgate e assim nós podemos ser livres. Só um Deus poderia vencer a morte. Só um Deus poderia tomar as chaves do inferno e da morte e nos garantir a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Jesus, verdadeiro Deus, 100% Deus. Ele não abriu mão da sua divindade, mas sim da sua glória. Da sua glória. Esta glória que lá no capítulo 17 do Evangelho de João, na sua oração sacerdotal, ele pede para que o Pai mostre a sua glória para os seus discípulos. Aleluia. Todos aqueles que estão em Cristo vão conhecer a glória, vão conhecer a sua glória. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscita num corpo glorioso, que é este corpo glorioso que o seu povo vai ter quando subir para o céu. Aleluia. Como é bom saber que o nosso Salvador, ele é e continua sendo Deus. Nunca deixou de ser Deus. Aleluia. Estou com muita vontade de glorificar a Deus aqui nesta manhã, porque nós temos um Salvador que é um Deus eterno. E nós podemos observar alguns atributos de Jesus como Deus. Ele foi e é imutável, ele foi e é onipresente, onisciente e onipotente. Quando Jesus encarnou, ele simplesmente esvaziou-se destes atributos para que pudesse assim sentir as fraquezas, as necessidades e amparar o ser humano. Como nos diz o apóstolo Paulo na sua carta, dizendo que, o escritor aos Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não conhece as nossas fraquezas, mas um sumo sacerdote que em tudo foi tentado, mas não negou, aleluia, continuou firme e constante durante a sua caminhada contra o pecado, vivendo em absoluta santidade, porque ele é um Deus santo. Bom, meus irmãos, enfatizamos agora no primeiro tópico a natureza divina de Jesus e quebramos aí algumas heresias que têm muito se propagado nos últimos tempos, seitas como o mormonismo, testemunhas de Jeová, que tentam aí enfraquecer assim, né? Entre aspas, podemos dizer assim, porque eles não conseguem de maneira nenhuma. Essas doutrinas bíblicas que com heresias pregando que Jesus foi criado, que Jesus não foi 100% homem, que Jesus não completou a sua obra, isso são heresias que as seitas estão pregando, mas que de maneira nenhuma aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus são
perturbados com tais heresias. Bom, meus queridos, vamos passar agora para o segundo tópico da nossa lição, para agora falar sobre a humanidade de Jesus. Jesus, verdadeiro homem. Observe comigo que eu estou acompanhando aqui, e se algum dos irmãos tiver alguma pergunta, nós vamos estar acompanhando aqui na seção de comentários, e você pode fazer a sua pergunta, que nós vamos buscar aqui, dentro da nossa possibilidade, estar respondendo os irmãos. E também, se você tiver a sua opinião sobre este assunto, compartilhe conosco na nossa rede de comentários aí da nossa live do Facebook, que nós queremos passar para os irmãos aqui a sua posição, a sua opinião, o seu comentário. Tá bom, meu querido? Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre a humanidade de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele pôde ser homem. Então nós vamos observar que a encarnação de Jesus fez com que Jesus sentisse as nossas dores, vivesse e experimentasse as nossas tristezas. Pastora Genô, nós entramos agora num assunto que é muito importante, que sendo Deus, Jesus se tornou homem, esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se da tua glória e se fez homem, esvaziou do seu poderio, da sua beleza, da sua grandeza, para ser um homem comum aqui na terra, para trazer a salvação e a redenção. E como homem, uma coisa que eu acho interessante, é que como homem, ele não deixou de ser Deus, mas não usou as prerrogativas de um Deus. Né? Não usou do seu poder de Deus, porque ele decidiu se esvaziar, né? Ele não usou disso para benefício próprio, mas sim para divulgar o reino de Deus e a glória de Deus aqui na terra. Os milagres que ele operou é para que as pessoas conhecessem ele como Salvador. Os milagres que ele operou foi para abençoar as vidas. Mas quando ele precisou fazer em benefício próprio, ele não fez. Não fez para matar a sua fome. Não fez para outros propósitos. Por quê? A finalidade dele aqui foi cumprir a sua missão como homem, como Cordeiro de Deus, para trazer a salvação sobre o mundo, para a humanidade. Ele é o Verbo de Deus que veio a existir. Jesus se tornou homem. Nós quebramos aqui algumas heresias também, refutamos aqui algumas heresias. Mas que heresias são essas? Heresias que falam que Jesus, ele não foi Deus. Ele não foi homem, na verdade, né? Perdão. Ele não foi homem, ele simplesmente, ele era totalmente Deus, e que a carne dele, a humanidade dele, era uma ilusão. Mas nós refutamos agora estas heresias. Por quê? Porque nós vemos na Bíblia que Jesus foi 100% homem. Ele precisou se alimentar para sobreviver, ele precisou do oxigênio para a sua sobrevivência, ele precisou dos seus cuidados, e ele viveu aqui como um homem. Foi carpinteiro, um carpinteiro lá de Nazaré, conhecido como Nazareno. E as pessoas querem aí queremos refutar algumas heresias, por exemplo, que as pessoas pregam que Jesus, pastora Janô, usou do seu poder divino, da sua divindade, para poder vencer a cruz. E isto é uma heresia muito grande. Como homem, Jesus sofreu, cumpriu aqui a sua propiciação para os nossos pecados. Vamos avaliar agora de uma maneira mais sucinta a humanidade de Jesus. Pastora Genô, comente para nós um pouco sobre este assunto importante. Jesus, o Filho de Deus, ele é uma das pessoas da Trindade, das três pessoas da Trindade, e tudo que Deus fez
ele era partícipe, ele participou, porém, no plano de Deus, num período aí, quando ele, lá na eternidade, ele estava no seio do Pai, não era uma estada ali inativa, mas ativamente, ele, de repente, recebe a incumbência de cumprir também esse plano de Deus, que o Senhor Jesus viria, assim como a serpente foi lá e deu aquele bote tremendo no casal, um dia ele, que seria humano, ele é da corrente humana, sujeito a essa emboscada dela, mas que ele viria para pisar na cabeça da serpente. Que coisa maravilhosa, né? E ele participou de tudo que Deus criou, planejou, mas ele aparece, quando é anunciado pelo profeta Isaías, um dos seus nomes, Pai da eternidade. Então, ele estava ali. E, de repente, ao cumprir, né, a plenitude do tempo, aí vira o momento exato. Deus não faz nada de surpresa. Então, no Antigo Testamento, ele foi profetizado, mas já as Escrituras Sagradas, porque é Bíblia, Antigo e Novo Testamento, tudo são as Escrituras Sagradas, é Bíblia. A gente vê que no Novo Testamento, a palavra de Deus já tem a incumbência de nos trazer uma informação sobre a sua pessoa. Ele é o encarnado do Novo Testamento. Aí vem, é o Verbo se fez carne, ele se encarnou, aleluia, graças a Deus, por minha, por tua causa, amado ouvinte, amado espectador, amado internauta que está nos acompanhando aí pelo nosso site. Olha, que coisa maravilhosa. O plano de Deus é um plano perfeito e que culmina com todos os seus esforços de redimir o homem, trazê-lo à sua posição que Deus, para o qual reservou uma posição privilegiada. Estamos aqui sofrendo, como agora mesmo, na fase aí desse sacrifício que todos nós estamos fazendo. Nós temos que improvisar para vir aqui e comentar de improviso alguns pontos da nossa lição, e isso tudo por causa de um sacrifício junto com os poderes constituídos, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, tudo que são distintos, mas são harmônicos entre si. E nós, como sociedade, estamos aqui por orientação de Deus, participando desse sacrifício, mas que a qualquer momento virá um tempo, ele, como o Deus perfeito, ele vai estar apacentando a todos, não nessa terra aqui que tem grama, não, ele vai estar apacentando numa dimensão que é inexplicável até, né? Aleluia. Ele virá um dia arrebatar a sua igreja, depois implantará o milênio e tudo isto porque ele passou, cumpriu as etapas, como lá na eternidade, no seio do Pai, e os profetas ouviam e falavam, e pintavam os quadros mais lindos para profetizar a seu respeito, com tanta beleza, e enfim, a coisa torna-se uma realidade, como nós pregamos também o plano de realizar a consumação que ele prometeu de estar com o seu povo até a consumação de tudo. Muito bem aplicado. Jesus, como homem, ele fez um sacrifício inaudito para trazer-nos a nossa redenção. Pastora Genô, o senhor falou de um assunto aí muito especial e que às vezes algumas pessoas não entendem
sobre a plenitude dos tempos. Jesus veio na plenitude dos tempos. O que isso quer dizer, irmãos? Esta é uma pergunta que às vezes algumas pessoas não entendem. Por exemplo, quando a Bíblia nos fala que na plenitude dos tempos Jesus veio, quer dizer que Jesus veio no tempo certo. Ele não veio atrasado e nem veio adiantado. Ele veio no tempo certo para cumprir a sua missão. O cenário do mundo, pastora Janô, nós podemos observar que o cenário do mundo estava preparado para a vinda de Jesus. O mundo estava falando uma só língua, o grego. Os romanos construíram estradas e aí o acesso estava mais livre para que as pessoas pudessem evangelizar e a mensagem de Jesus fosse levada aos confins da terra. Nós podemos ver aí que até Israel, como a casa do Messias, né, Deus chamou Abraão, por exemplo. Lá 2000 anos atrás, antes de Cristo, Deus chamou Abraão, dizendo para ele assim: Abraão, vocês vão ser uma nação sacerdotal. Através de vocês vão vir a luz do mundo. Vocês vão ser uma nação para que o mundo possa alcançar a luz através de você. Lá 2000 anos atrás já havia uma profecia que a luz viria da casa de Judá. Então Jesus veio no local certo, através do povo certo, no tempo certo, e de uma maneira que a obra de Jesus, ela alcançou essa proporção mundial, porque o tempo estava certo. Deus sabe fazer as coisas, pastor. Sem dúvida, irmão Rocha. E quando fala nesse propósito, nessa dimensão de a plenitude dos tempos, eu gosto muito de meditar na palavra de Deus. Eu sou um apaixonado pelas Escrituras e eu, às vezes, certas épocas, certas ocasiões, eu me debruço sempre em cima de certas verdades da palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 4, por exemplo, versículos 14, 15 e 16, olha que leitura maravilhosa, quando falou dele como sacerdote. Ele é superior. Existiu o sacerdócio, a instituição sacerdotal veio por um homem enigmático, né? Ele é assim chamado na Bíblia, Melquisedeque. Depois, com o tempo, implantou-se o sistema sacerdotal araônico, da tribo de Levi, o ministério sacerdotal que foi implantado através da tribo de Levi, o araônico. Ele foi manchando, ele foi caindo, e certas horas tão difíceis, até que chega a época do nascimento de Jesus, quando estava tudo tão complicado. Existe um tempo na Bíblia, que é chamado de período interbíblico, que os sacerdotes, eles brigavam, disputavam, como disputam hoje a baixa política, para alcançar a posição de sumo sacerdote. Por quê? O sumo sacerdote, normalmente, ele presidia o Sinédrio, que é um tribunal de julgar coisas religiosas. Pois bem, mas o sumo sacerdote, ele poderia também estar ali para qualquer hora que precisasse, ele assumir a governança da dinastia ou daquilo que sobrava de Israel politicamente, né? Sistema parecido com o nosso Estado, não a dinastia, né? Então, eles brigavam visando alcançar aquela posição que representava como se fosse um Estado hoje na nossa federação. Pois bem, Jesus então vem, ele é constituído, e aí o escritor aos Hebreus, ele pontua da seguinte maneira: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Aleluia! Porém, um
que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí o escritor dos Hebreus faz um convite excelente a todos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Olha aqui a finalização desse versículo. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno, na hora exata, plenitude dos tempos, até aí ela faz a sua cobertura. Aleluia, aleluia. No tempo oportuno, no tempo exato, Jesus veio para cumprir a sua missão e satisfazer aí a necessidade de redenção do homem. Glória a Deus. Jesus, ele embora sujeito ao pecado, ele não pecou. Embora ele sofresse as mesmas tentações, ele não cedeu a nenhuma das tentações. Então observamos que a sua obediência foi representativa ao nosso favor e assim ele pôde fazer a propiciação pelos nossos pecados. Essa mediação aí, pastor, ela é muito importante, porque hoje nós temos um mediador entre Deus e os homens. E não tem nenhum outro que possa fazer esta mediação entre o homem e Deus. Só Jesus Cristo, o homem, pôde fazer essa propiciação, pode fazer esta mediação. Os anjos não podem fazer, pastor Janot. Por mais que o homem viva aqui em santidade na terra, por mais que o homem se isole e seja santo e não tem condições, o homem não tem condições, porque todo homem é pecador. Só Jesus Cristo é o mediador perfeito entre Deus e o homem. Por quê? Porque ele é perfeito espiritualmente e moralmente. Já queremos falar aqui no terceiro ponto. Jesus, o homem perfeito, um homem que não teve pecados, um homem que a perfeição foi absoluta. Ele não cometeu nenhum erro e não viveu impiamente na falha. Olha só, vamos observar que Jesus, espiritualmente, ele foi perfeito. Moralmente, nós não vemos nenhuma falha no comportamento de Jesus. Pode buscar em todos os registros bíblicos, históricos, que você não vai encontrar nenhuma falha moral em Jesus. Moralmente, no seu comportamento, ele foi um homem perfeito, perfeito. E o que nós podemos observar também é que o primeiro homem, ele fracassou, que foi Adão. Adão, ele fracassou diante do pecado, diante das lutas. Mas veio Jesus, que é o último Adão, e esse sim, ele não pecou. Este sim não caiu na tentação da serpente. Este sim não desobedeceu à vontade do Pai. Embora Jesus não foi menos humano do que Adão. Né, pastor Janot? Jesus, ele veio ao mundo como veio Adão. Mas você tem que falar assim, mas o homem peca porque ele nasce em pecado. Mas Adão não nasceu em pecado. Adão, ele era perfeito também. Adão, ele era um homem perfeito, até pecar. Agora, o que diferencia Jesus é que Jesus nasceu perfeito, mas não pecou em nenhum momento, de maneira nenhuma. Então, como nós aqui finalizando, nós vamos já estar concluindo o nosso comentário, o nosso estudo sobre Jesus, o homem perfeito. Então, pastora Janot, Jesus, como ele foi um homem perfeito, ele então nos serve de modelo, nos serve de exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de vida. Então, através da perfeição moral dele, até o apóstolo Paulo aos Efésios, ele escreve assim, olha só que palavra maravilhosa. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura
completa de Cristo. Aleluia. O apóstolo Paulo agora ele fala que o nosso modelo é Cristo, o nosso exemplo é Cristo, e que nós precisamos buscar viver a vida que Cristo viveu, para que nós possamos alcançar a medida da estatura completa de Cristo e a varão perfeito. Então não dá para viver no pecado, irmãos. Por quê? Jesus, ele venceu o pecado para que nós vivêssemos sem pecados. É isso, pastor Janô? Isso aí. Robson, eu acho interessante que as considerações de tantos que falam, escrevem, né? O escreve com mais pontualidade, cercando de tudo, né? Aí quando a gente fala de improviso, a fala oral, a gente vai lá e volta cá, às vezes até perde um pouco eu diria, dos princípios teológicos, que tem normas para tudo, como tem a exegética, como tem a hermenêutica, né? Improvisa tudo. Mas Jesus foi semelhante a nós, mas melhor do que nós. Que bom, né? Pois não estava sujeito, quer no pecado original e quer no pecado experimental. Ele então passa por todo esse teste e vem exatamente porque, para a fim de deixar um legado para o qual ele foi preparado como o elemento que Deus tinha para enviar à terra e nos trazer tudo quanto nós precisamos. Hoje eles rejeitam Jesus. Hoje eles zombam de Jesus. Lá no Calvário zombaram dele. É triste quando a gente lembra, até com revolta, agora há poucos dias atrás, quando no carnaval, que é uma festa mundana, baixaria das mais variadas estirpes, né? Cria-se um bloco de Jesus para zombar de Jesus. Sabe o que está acontecendo? Muita coisa que nós estamos hoje colhendo é fruto desse desenfreamento, da provocação, mas Deus vai saber guardar os seus e punir aqueles que quanto pior, melhor. Entendeu? Um Jesus, como eles apresentar, tenha paciência. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel. Eu estava pregando domingo passado no nosso templo, eu falei, eles brincaram de criar um Jesus num bloco de carnaval. Jesus num bloco de carnaval, convenhamos, né? É triste, é lamentável, mas é aplaudir. E tanta gente lá enchendo as ruas. Sabe o que acontece? Logo naqueles dias, quem acompanhou sabe, Jesus começou a entornar um pouquinho nos copos d'água, aqui, ali e acolá, e teve gente apavorada. Até poucos dias atrás, eles estavam procurando mortos, até de pessoas que foram servir como pessoas do Corpo Bombeiro, que está ali para resgatar e para acudir, morrem lá. Alguém nessa luta, nesse labor tremendo, militando dessa forma. E, da mesma forma, olha, Deus está tratando com essa humanidade. A gente tem sempre, aqui no Brasil, dengue, um mosquitinho, aí você sabe dele, você tem ele no fundo do quintal, o serviço de saúde vem para olhar se tem alguma vasilha com água parada e tal, combatendo aqui e ali e tal, mas tem a questão, eu não estou nem aí, não importa, é uma lerdeza, é um desafio, é um descaso tremendo, e o mosquitinho vem, morde e tal. Eu já tive dengue 2 vezes, e há casos de muitas pessoas que nesses surtos morrem por causa da picadinha do mosquito da dengue, né? Tudo isso, mas ainda é uma endemia, é localizado, tem lugar que dá mais, tem lugar que zela, aí tem lugar que zera, né? Porque o zelo
faz com que zele, né, essa endemia. Mas agora, vem de lá da China, e vem espalhando, e vem soltando aí, vem contaminando aí. Pasme, a partir de amanhã, a mídia vai começar a bombardear, soltando a realidade de tudo que é situação que não pôde ainda, porque não se preparou, nem a sociedade para receber. Pasme o que vem de amanhã em diante, o que é a realidade aqui no Brasil vai ser colocado à disposição dos nossos ouvidos e nossos olhos através do sistema televisado, falado e enfim, virtual, quando a realidade vem, quando o pico da realidade vai acontecer. O que está acontecendo? Deus está tratando. Deus está mostrando a sua soberania. Ele. Espera aí, pastor. Mas o senhor, que Deus é esse do senhor? Esse é o meu Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer. E não há quem. Se você pode revoltar comigo, revolte contra Deus, brigue com Deus. Você pode querer me desafiar, você pode querer me confrontar, mas olha, ele, diz a palavra de Deus, ele diz a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, irmão Robson. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Aleluia. O escape é ter Jesus como Salvador, o homem perfeito que morreu na cruz. Ele pode te salvar. Eu posso até morrer. Sou um cidadão que tem fator de risco. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão e outros fatores de risco. Sou um longevo de 75 anos incompleto. Eu tenho que estar lá dentro da minha residência. Estou aqui num lugar, num quintal, expondo a palavra de Deus e com muito temor, com muita obediência às autoridades, mas eu posso ser acometido desse vírus e morrer. Mas olha aqui, a minha esperança que está já designada, a minha esperança que está providenciada, que o Senhor Jesus preparou, que aqueles que crerem não morrerá a morte eterna, aleluia, mas passa da morte para a vida. A gente dá um pulo daqui e dá um baile um drible nessa morte, porque é um inimigo terrível, e olha bem, é morte. Mas ela vem com a desculpa que é o vírus da coronavírus, né? Olha, meu amigo, agarre com Jesus. Tenha ele ao seu lado, aceite-o, entregue totalmente a ele o seu espírito, a sua alma e o seu corpo para ele. E sirva a Deus, porque ele é o homem perfeito. Deus, Emanuel, na plenitude do cumprimento de todas as coisas a seu respeito, tudo a bem da humanidade, porque ele é o Redentor fiel. Amém. Que palavra maravilhosa para entendermos aí um pouco sobre a natureza do Filho de Deus quando habitou entre nós. Cristo se fez carne e habitou entre nós. E o apóstolo João chega a dizer assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Nós queremos agradecer a todos os nossos internautas. Nós estaremos orando para darmos finalidade aqui a este assunto. O assunto é muito bom, muito gostoso falar dessas coisas, mas já tem 1 hora que nós estamos falando no assunto, né? E o tempo passa muito rápido. A gente fala o dia inteiro. Se facilitar, nós ficamos o dia inteiro. Mas às 19 horas queremos estar novamente aqui com você,
para nós termos mais uma meditação da palavra, cantarmos louvores. E quero que você participe conosco no Facebook aí, as lives. Participe, nós tivemos várias participações aqui, dos irmãos lá em Floresta. Quero fazer menção aqui do irmão Fabinho, do Charlinho, dos irmãos aqui da sede, o irmão Maicão, a irmã Reni, a irmã Julita, a irmã Élica, todos os irmãos que participaram conosco, aqui a irmã Gracinha, irmão Ozeí, irmão Wellington, tem vários irmãos que estão participando conosco, a irmã Mariquinha, a irmã Maria Cândida, irmão Sebastião Pereira, todos os irmãos que participaram conosco, queremos convidá-los a estar conosco às 19 horas, para nós continuarmos aqui o nosso estudo da palavra de Deus e adoração ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você então é o nosso convidado. Participe conosco com comentários. Tem vários irmãos. No próximo domingo, se até lá nós não estivermos no templo, que essa pandemia aí está assustando e possivelmente não estaremos, no templo, estaremos aqui novamente para estudarmos mais uma vez esta lição de conteúdo maravilhosa. No próximo domingo, nós vamos falar do novo homem em Cristo Jesus. O homem em Cristo Jesus é uma nova criatura. Nós queremos agora passar a palavra ao nosso pastor, que vai estar orando e ministrando a bênção apostólica sobre a sua vida. Mas não esqueça, às 19 horas, venha participar conosco. Reserve aí, agende aí no seu celular este horário, 19 horas, venha participar conosco. Vamos glorificar a Deus. Eu já estou ouvindo aqui, já estou ouvindo alguns glória a Deus e aleluia que eles estão postando aqui no nosso comentário. Amém? Deus abençoe a irmã Edith, a todos os irmãos que participaram conosco aqui da nossa live. A irmã Juliana, os irmãos que estão nos Estados Unidos, a irmã Beth, todos os irmãos que estão compartilhando conosco aí na nossa live no Facebook. Pastor Genô, está contigo a palavra de oração nesta manhã. Amados, queridos irmãos, internautas, todos que nos acompanharam aí pelo nosso site, agradecemos a vocês a compreensão de tudo e até logo mais, quando teremos novamente um encontro e uma mensagem dominical menor e coisa pouca, nós estaremos trazendo a título de informação e esse compartilhamento fraterno, espiritual, que nós sempre desfrutamos. E eu oro com vocês. Nosso Deus eterno, Pai celestial, ó Deus que és, te louvamos, Senhor. Tu estás conosco. Por esta manhã. Tu estás, louvamos Pai, por saber que nós temos um Redentor. Que em tudo Deus, foi tentado, habita neste planeta, aonde quer que estiver cada um. Obra meu da Deus, te adoramos, Jesus, enfermos, a todos. Te adoramos como Deus, te adoramos como homem, te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. Nós oramos, ó Deus, abençoe por toda a povo população que está mundial, em seus Deus, lares, clamando, avivando Deus, os corações em favor nesse de tempo todos, uma solução, Pai, da crise. tua parte, em nome de Jesus. A graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos compartilhar, irmãos, nas nossas páginas, estas lives para que alcançamos mais pessoas. Deus abençoe, em nome de Jesus, a todos.